Graça e paz, amados irmãos e amigos. Venho trazer uma ilustração de uma história que eu acabei ouvindo e Deus tocou no meu coração a estar passando para cada um dos irmãos e amigos. Uma história de um judeu onde Deus tinha determinado um propósito sobre a vida dele e ele, querendo ou não, esse propósito iria acontecer na presença de Deus ou longe da presença de Deus. E em determinado momento, esse judeu foi provado em sua fé. Ele foi levado até um julgamento diante do povo. E nesse julgamento, ele foi colocado em prova se ele servia Jesus, se ele seguia Jesus, se ele andava na obediência de Jesus. Ele seria queimado em praça pública. E nesse determinado momento que Deus levou ele para esse propósito, ele, em meio a não perder aquilo que ele estava vivendo diante dos homens, diante da sua vida confortável, vivendo num propósito onde Deus abençoava a vida dele, e ele acabou negando a Jesus com as suas atitudes, com o seu pensamento, naquele momento achando que Deus não estava no controle da situação, porque Deus tinha sonhado com ele nesse propósito. E ele, quando negou a Jesus, a sua fé, quando ele negou a Jesus com as situações ali em volta daquele povo, ele voltou para a casa dele e, passando-se 2 dias, amados irmãos, na calmaria, ele achou que nada iria acontecer com essa situação diante dos olhos dos homens. E em determinado momento desses dias calmos, vivendo a prosperidade, a alegria, sem custo nenhum daquele ato, ele acabou adormecendo e foi se deitar. E algo aconteceu na madrugada, e essa casa ela acabou se incendiando, e ele estava dormindo, irmão. E acabou que ele acabou sendo queimado, sofrendo queimaduras, aonde a sua vida foi ceifada. E infelizmente foi colocado em prova a fé dele, né, irmãos? Essa ilustração me traz a levar os irmãos a Isaías 55, 8, que fala: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, assim diz o Senhor. Amados irmãos, vai chegar determinado momento da nossa vida onde, desde a nossa criação, Deus colocou um propósito genuíno para mim e para você viver. E esse propósito ele vai acontecer tanto na presença de Deus, ou mesmo se a gente não estiver na presença de Deus. Muitas das vezes, Deus vai nos colocar diante de problemas e desafios, aonde que ou a gente vai passar por eles com Deus, ou se a gente negar Ele, a nossa calmaria do dia a dia, pode até nos mostrar algo que a nossa vida está confortável, sem renúncia, sem arrependimento, sem uma vida em obediência com a palavra, sem uma vida sem busca. E a meio de tempos, vai até parecer que a gente está sendo abençoado por Deus pela nossa fé falada, mas não praticada. E assim como foi nessa história ilustrada, esse homem ele negou Jesus quando Deus colocou em prova a sua comunhão com ele, e passou dias de calmaria. Só que quando ele acabou adormecendo, veio a fatalidade de acontecer o mesmo propósito, mas que se ele tivesse andado com Jesus e não negado Jesus, ele teria sido queimado em praça pública, sofreria o momento momentâneo, mas seria salvo. Mas quando ele negou a Jesus, ele passou
por uma calmaria, por uma vida aí de paz momentânea. Só que quando ele acabou dormindo, irmão, como a gente pode acontecer, muitas das vezes a gente acha que estamos vivendo uma comunhão verdadeira, mas estamos dormindo diante da obediência e da palavra do Senhor. E nesse momento do nosso sono, Jesus ele pode voltar e ele pode nos deixar. Jesus pode voltar e eu e você pode perder a salvação eterna. Então, nessa noite eu venho trazer para você, amado irmão e irmã e amigos, que essa ilustração ela vem nos trazer que os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Deus a todo momento ele vai usar pessoas para nos colocar diante da sua obediência, diante da sua renúncia, diante da sua santidade. Mas as nossas vidas terão uma escolha através do nosso livre-arbítrio. E nessa escolha, a gente pode viver o propósito com Deus e isso pode nos trazer até morte ou perseguição, calúnias. Mas passar com Jesus, irmãos, independente de qualquer luta, diante do propósito que Ele nos confiou, que Ele nos colocou diante dos nossos caminhos em vida, será mais favorável porque no final vai ter salvação. Mas também se a gente não escolher viver esses propósitos diante da obediência, diante da comunhão de Jesus, eles vão acontecer de qualquer maneira, amados irmãos. Essa ilustração dessa história nos traz que o propósito que Deus tinha dele morrer queimado era com Jesus, mas ele escolheu morrer queimado